Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que você e seus familiares sejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para gravar uma mensagem sobre julgamento, sobre a ambição e ganância. E já aproveitando, ao longo dessa mensagem, eu vou abordar um tema bastante delicado, sobre um menor, que se eu não me engano, falei a memória, tem 14, entre 15 anos, e é considerado nas redes sociais como um profeta mirim, chamado Miguel Oliveira. Então eu gostaria de iniciar essa mensagem falando sobre o julgamento, sobre a ambição e a ganância, e a busca por visibilidade, sobre curtidas, likes, né? E aí você deve estar se perguntando, né? Luciano, mas a ambição não é algo ruim? Na verdade, a maioria das pessoas vê a ambição como algo negativo. Muitas pessoas relacionam a ambição com fazendo os outros de degrau ou usando pessoas para alcançar os objetivos que elas tanto almejam, né? E fazem de tudo para alcançar o sucesso a qualquer custo, né? A ambição, na verdade, pode ser usada tanto de forma saudável quanto prejudicial. Assim como o dinheiro, ela nunca poderá estar no centro de seu coração. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que quando a ambição e o anseio por prosperidade têm o propósito de ajudar o próximo, contribuir com a sociedade, então essa ambição poderá ser considerada uma ambição saudável. Ela visa o coletivo, o todo, e não o individual. Da mesma forma, esse exemplo também se aplica ao dinheiro. O dinheiro jamais poderá ser considerado seu Deus. Ele jamais poderá estar dentro do seu coração. O dinheiro deve ser o seu servo, seu meio de ajudar pessoas, de fazer a diferença na vida das pessoas. E é no pouco que Deus vai ver o que verdadeiramente habita dentro do seu coração. Porque se você já tem, mesmo tendo pouco e tem o desejo de ajudar as pessoas, pode ter certeza que independente do que você esteja vivendo, passando, Deus está vendo seu coração e, se for da vontade dele, em algum momento ele vai te colocar em alguma posição que você poderá também ajudar pessoas e fazer a diferença na vida delas. A ganância, a cobiça, a inveja, por outro lado, são os maiores cânceres da sociedade atualmente. Pessoas muitas das vezes abrem mão dos seus princípios, valores, ética, justamente para tentar atingir o tão sonhado sucesso, a tão sonhada fama, a tão sonhada visibilidade. Nunca e jamais tente derrubar pessoas ou deseje o que é do outro, a cobiça, né, a inveja. Deus tem um propósito para cada um e ninguém vem ao mundo por mera coincidência. Pode ter certeza que Deus criou e trouxe a essa terra cada um propósito específico. Mesmo que ainda você não entenda ou tenha sido revelado a você, a Bíblia nos ensina em Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então aprenda a desfrutar de cada momento, cada etapa. Essa nada mais é que uma construção, um lapidamento, para que você possa chegar aonde Deus quer te levar. A verdadeira e mais pura felicidade não está em coisas materiais, e sim dentro de você. A verdadeira felicidade você só encontrará em Jesus, somente através da busca, da comunhão diária, da sua convivência, da comunhão, através da leitura da palavra, vivendo os seus ensinamentos no dia a dia. E serão suas atitudes quem dirão quem você realmente é, acredita e vive. Lendo a palavra através da comunhão diária, orando, jejuando, morrendo para a carne e vivendo pelo Espírito. Só assim você entenderá que a maneira ou forma que você vê e encara o mundo é que faz toda a diferença. Não serão as situações ou adversidades que irão te definir, e sim a maneira como você encara cada fase, cada processo, e aprende a superar isso para te edificar como pessoa e como ser humano. Seja grato por tudo.
Nunca reclame, nunca murmure, somente agradeça. Em Mateus 4,4 nos ensina que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Em Tessalonicenses 5,18 explica que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo, justo para convosco. A atual situação não é o seu destino final. É apenas parte do processo para te fortalecer, te moldar, te preparar para receber o que Deus já tem guardado e preparado para você. Em Eclesiastes 7,8, Salomão nos ensina que o fim das coisas é sempre melhor do que o seu início. Em Jó 8,7, aprendemos que o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade, porque os planos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então, independente da adversidade ou deserto que você esteja vivendo ou passando, seja grato, sorria e aproveite o processo, sempre se perguntando o que Deus está tentando te ensinar e o que você precisa aprender. Não murmure, não reclame, sorria para a vida, que um dia, em algum momento, ela sorrirá de volta para você. Possivelmente através de um sorriso, ou um gesto de carinho de uma criança, ou um obrigado por ter ajudado um idoso, ou por ter dado um alimento a algum morador de rua, alimentado alguém. É através de um coração disposto a ajudar o próximo, servir, humilde, quebrantado, ensinável, que agrada e nos aproxima cada vez mais de Deus, do Criador, do nosso Pai. Em 1 Coríntios 13:3, Paulo de Tarso nos ensina que, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Vejo atualmente uma triste realidade onde pessoas discutem, briguem, ficam se confrontando, tentando ter razão, tentando justificar as coisas, batendo boca sobre temas polêmicos como homofobia, racismo, feminismo, direitos da mulher. Um caso que veio à tona recentemente é esse caso desse jovem profeta aí de 14, 15 anos, uma criança que as pessoas estão massacrando na internet, né? Então, por aí vai, são discussões que não levam a lugar nenhum, são discussões desnecessárias que vão gastar energia, vão prejudicar pessoas, vidas, né? E as pessoas precisam entender, pelo menos ao meu ver, né, que somos todos seres humanos, somos seres humanos feitos de carne e osso, cheios de falhas e defeitos, não existe ninguém perfeito, né? Somos uma só raça perante a Deus. É preciso que exista respeito, é preciso que exista amor, é preciso que exista um ambiente saudável para expor as ideias sem ter que impô-las. E não necessariamente precisar chegar a um consenso. Precisamos aprender as diferenças, amar as diferenças, respeitar as diferenças, mesmo que não chegamos a um consenso comum. Gostaria de citar aí o exemplo, né, do caso do adolescente de 14 anos, né, o profeta Miguel Oliveira, que viralizou nas redes sociais e que faz, se não me engano, parte da Assembleia de Deus, e que está sendo praticamente massacrado nas redes sociais. Eu quero deixar claro, né, eu vou me posicionar em relação ao que eu vi, não querendo julgar ninguém, até porque quem sou eu para julgar ele, né? Mas antes de mais nada, ele é uma pessoa de menor, uma criança, possui 14, 15 anos, e as pessoas estão caindo em cima dele, criticando de todas as maneiras. Você imagina o que isso não deve estar mexendo com o psicológico dessa criança? E não querendo justificar, né, até porque ele não tem idade suficiente para estar no púlpito, não quer dizer que ele não esteja apto, até porque quando Deus quer usar, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, mas independente disso, ele deveria ter um tutor, né, os pais, né, ou até mesmo um pastor, para estar respondendo por ele, né, porque é uma responsabilidade muito grande para estar num púlpito, um lugar sagrado, pregando a palavra de Deus, né, através de não somente palavras, mas de atitudes, né, mas independente da idade,
né? Eu quero dizer que a gente sempre está aprendendo um com o outro, não existe ninguém melhor que ninguém. Uma criança às vezes pode te ensinar alguma coisa e vice-versa, um adulto também. Não quer dizer que a idade, ou até mesmo o conhecimento, né, ou títulos te façam melhor que alguém, né? A gente não é ninguém nessa terra, do pó viemos, ao pó retornaremos. Então, todos estamos aprendendo uns com os outros, né? Eu gostaria de citar um exemplo aí. Um dia eu estava andando de carro com meu pai, com meu sobrinho na época tinha 7 anos, e ele fez uma pergunta, se eu sabia o que era um espiráculo, né? E isso tocou no meu coração porque ninguém que estava presente no carro, inclusive minha mãe estava presente, meu pai, minha mãe e eu, não sabíamos o significado dessa palavra. Então, isso quer mostrar o que? Espiráculo, na verdade, é o buraquinho por onde a baleia respira. Eu estou citando esse exemplo para mostrar que, independente de qual idade, independente do título que você tenha, conhecimento acadêmico, estudos, não te faz melhor que ninguém. Estamos sempre aprendendo uns com os outros, né? E voltando ao exemplo do Miguel de Oliveira, o pequeno profeta, né? Eu acredito que ele não deveria estar nessa posição porque é uma criança muito jovem, né? E independente do que ele tenha feito ou falado nas redes sociais, a gente deveria, na verdade, se tem alguém apto para perguntar ou para responder, a gente deveria perguntar quem que é as pessoas responsáveis por ele, quem seria o pai ou a mãe que responde por essa criança, né? Ou até mesmo o pastor, né? Ele é somente uma criança, não tem conhecimento bíblico suficiente, até porque Jesus levou vários anos para edificar e ter o conhecimento da palavra bíblica, conhecendo a palavra, lendo a palavra, vivendo o evangelho, né? E buscando conhecimento através de pessoas que eram mais sábias do que ele. Então, independente disso, ele é apenas uma criança, né? E as pessoas infelizmente estão massacrando. Eu não concordo com as atuações, né, que ele tenha feito. Independente disso, eu acredito que as igrejas hoje vêm se tornando palcos para pessoas, na verdade, religiosas, fazendo acrobacias, né, fazendo coisas mirabolantes para tentar chamar a atenção e causar um certo reboliço aí, uma certa visibilidade. Mas enfim, eu não quero julgar ninguém, até porque eu sou um ser humano, cheio de falhas e defeitos, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Até porque a Bíblia nos ensina em Mateus 7, 1, 5, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgareis, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Da mesma forma, em 1 Coríntios 14, 29, Paulo nos ensina que e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, que devemos julgar as profecias e não a pessoa que dá a palavra profética. Em Mateus 7,15, nos explica que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Da mesma forma, em Tiago 4,11, nos ensina que, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas se torna um juiz. E como eu disse, quem somos nós para julgar o próximo? E Mateus nos leva a uma profunda reflexão. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então a gente tem uma certa tendência humana aí de julgar os outros, né? E a gente às vezes está com um defeito muito maior e a gente não consegue olhar para dentro de si, né? Vamos procurar primeiro fazer uma reflexão, uma introspecção aí, para poder parar de julgar os outros, né? Parar de olhar o próximo, parar de criticar o próximo. Vamos tentar ser a mudança que a gente quer no mundo e começando essa mudança a partir de nós mesmos, começando de dentro para fora. Continuando aqui na palavra em Mateus 7,3, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Na passagem onde a mulher pega em adultério, é um grande exemplo da atitude de Jesus, né, onde pessoas se preparavam
para apedrejá-la. Enquanto isso, Jesus escrevia no chão. E quando ele se levantou e disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. As pessoas pararam e começaram a refletir. E aos poucos elas foram se dispersando até não restar ninguém. Restaram no local somente Jesus e a pecadora. Jesus então se levantou e disse, nenhum momento ele a julgou, nenhum momento ele apontou o dedo a ela. Ele disse somente: vá e não pequeis mais. Em Romanos 8:28 nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Tiago 4:6-10, aprendemos que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Em Provérbios 16:18, nos ensina que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Melhor é ser humilde no espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Em Provérbios 13:3, nos ensina que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Da mesma forma, esse é um exemplo claro de muitas pessoas que vão ao púlpito, que falam demais, né, e às vezes pregam coisas e não vivem isso no Evangelho. A gente tem que ser exemplo, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela, para que as pessoas possam olhar para a gente e ver, não a nós, mas Jesus através das nossas ações, nosso comportamento, nas ações diárias. Em Eclesiastes 12:14, a gente aprende que porque Deus há de trazer toda obra a juízo, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Temos exemplos na Bíblia de reis que caíram. Saul, Nabucodonosor, principalmente devido à soberba, à altivez. Então, com essa passagem de Eclesiastes, em 12:14, nos mostra que, independente do que esteja acontecendo, nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Ele é a justiça divina e ela sempre prevalece. Nada adianta conhecer a palavra, ir à igreja, ter comunhão, buscar se fortalecer da fé. Nada adianta somente conhecer a palavra. É preciso viver a palavra através das nossas atitudes diárias. Essa verdadeira mudança, essa verdadeira comunhão começa de dentro para fora. De nada adianta você pregar uma mensagem ou gravar um conteúdo se essa mensagem ela tem que partir e tocar primeiramente o seu coração, para depois que ela possa chegar a lugares mais longes, lugares mais altos. E Deus conhece o seu coração e as suas intenções. Se você está realmente fazendo algo para que essa mensagem possa tocar e mudar a vida de pessoas, essa mudança deve começar principalmente dentro de você, para que você seja exemplo, não apenas em palavras, mas principalmente em atitudes. Somente conhecer a palavra não te faz um cristão. É preciso viver a palavra através das nossas atitudes diárias, praticar, viver o verdadeiro evangelho. Tem gente que vive na igreja, que participa de vários ministérios, que faz várias ações dentro da igreja, mas o coração, desculpa o termo da palavra, como se diz no interior de Minas, está mais sujo do que poleiro de galinheiro. Ou seja, está cheio de ódio, está cheio de rancor, às vezes não perdoa o próprio irmão, às vezes não conversa. E Jesus nos ensinou que para a gente amar uns aos outros como a si mesmo, tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, fazer o bem sem ver a quem e nem esperar nada em troca. E é nessa hora que devemos olhar para dentro de nós e nos perguntar: será que meu coração está alinhado realmente com a vontade de Jesus? Será que eu estou vivendo agrado a Jesus? Será que estou cumprindo o propósito do Pai e seus ensinamentos, o verdadeiro evangelho no meu dia a dia? Ou apenas tentando chamar a atenção? Então eu gostaria de deixar essa mensagem para reflexão, espero que ela possa tocar no coração de cada um de vocês. Deus abençoe, um ótimo dia, uma excelente semana. Fiquem com Deus.